Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com o senador Cibá Machado. Boa noite, senador, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Senador, a bancada acreana como um todo garantiu um volume considerável, um volume recorde de recursos em emendas para o estado do Acre neste ano, no Orçamento Geral da União. Como é que andam essas emendas? Elas vão mesmo se tornar, vir a ser recursos para o Estado? Diogo, tudo na vida é muita luta, muito sacrifício. O primeiro sacrifício é esse de a gente conseguir a aprovação dos projetos que o Acre manda. O governo do Estado, como sempre, as prefeituras e outras instituições aqui do Estado estiveram em Brasília, a bancada reunida toda, e fecharam o entendimento de que os projetos deveriam ter mais ou menos o mesmo perfil. O perfil da chamada continuidade, ou seja, o desenvolvimento que o Estado está trabalhando com a liderança do governo e como que as prefeituras também poderiam aproveitar esse mesmo viés para evitar a sobreposição de recursos e a perca de, ficar fazendo a mesma coisa com dois recursos muito distintos. O que é isso? É uma situação que a gente precisa evitar sempre. Bem, daí o Acre se tornou, em termos proporcionais, um dos estados melhor assistidos pelo recurso da União. Se você tiver uma ideia da nossa população, que são menos de 600 mil habitantes, a população do estado de São Paulo com seus 20, 30 milhões de habitantes, São Paulo foi contemplado com 400 milhões e o estado do Acre com 200. Então, em termos proporcionais, via população, nós somos o estado mais bem beneficiado. Porém, isso virá chegar a se tornar recurso é a segunda etapa da luta. Então, a primeira etapa são a aceitação das emendas. Exato. Você apresenta lá, pede o recurso e tal, e até o relator geral acatar aquele pedido é muito trabalho. Isso requer noites acordadas, disputando, porque as reuniões têm hora para começar e não tem hora para terminar. Uma integração. Às vezes a mesma reunião vai quase 48 horas ininterrupta. Todos os estados, todos os parlamentares lá dentro, é aquela confusão danada. E é neste meio aí que tem que disputar. E agora o nosso coordenador de bancada, que é o deputado Nilson Mourão, está visitando cada um dos ministérios, reacendendo a conversa, puxando o entendimento, porque o governo começa a liberar os recursos agora no início de junho. Então já existem alguns recursos sendo liberados. Então o deputado Nilson Mourão tem feito reuniões permanentes. Sei que o nosso prefeito Raimundo Angelim, que é também o presidente da Associação dos Municípios aqui, senador Tião, toda a bancada tem andado por lá e começa a ser a liberação dos recursos agora. Estou sabendo já que o ministro da Defesa já se prontificou de tudo que tiver dentro do Ministério já vai ser liberado, algum recurso dentro do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e eu fico muito feliz de saber que os prefeitos que estiverem nos ouvindo já fiquem atentos, ligar para o deputado Nilson, que é o nosso coordenador, para ter as informações precisas sobre os números e os projetos que estão sendo contemplados nesta primeira fase. Senador, e com relação às áreas prioritárias a que essas emendas foram destinadas no Estado, tem uma grande parte desse recurso que está sendo alocado para a educação, principalmente com relação à interiorização da universidade. Nós temos alguns cenários, Diogo, que uma é a parte da infraestrutura, né? O governo do Estado tem levado muito a sério essa ideia do fortalecimento da infraestrutura do Estado. A construção das BR, chegar com asfalto até Cruzeiro do Sul, a eletrificação do Estado, né? Um dos estados mais avançados que nós temos hoje no programa Luz para Todos, o linhão de interligação entre Rio Branco e Brasileia e a interligação entre Rio Branco e Sena Madureira, que vai permitir energia fixa nessas duas micro-regiões do estado que crescem muito. E também a outra parte, digamos assim, que é a complemento dessa infraestrutura, que essa parte da ciência, mais academia científica, né? E aí é onde entra boa parte dos recursos. Então a nossa bancada tomou a seguinte decisão, junto com o reitor Jonas, que cada um dos parlamentares colocaria um valor de suas emendas individuais para ajudar a universidade a implantar mais cursos de pós-graduação, no caso mestrados, né? Nós já temos aqui o da área de ecologia, tem um outro que foi recém-criado, que é na área de direito. Direito Internacional. Direito Internacional. Com a UFC. Direito Internacional com a Federal de Santa Catarina. Exato, é Direito Internacional. Foi um trabalho aí do senador Tião. E agora nós estamos com essa
missão de ajudar a universidade a colocar mais 2 mestrados. E aí estamos discutindo que área, mais ou menos um seria na área, penso eu, na área mais voltada à questão agrária, mais voltado para a área de agronomia, engenharia florestal, geografia, essas áreas do conhecimento que atuam mais na questão produtiva primária. E um outro, ainda precisam ser melhor conversados, mas eu estou aqui imaginando que pegaria mais essa área social, né, voltada à história, ao jornalismo, a uma coisa assim, sei lá, vamos imaginar que seja nestes 2 pontos. E outra foi que dentro das emendas reservadas aos senadores, ficou combinado que a emenda do senador Tião Viana seria mantida para a saúde, a emenda do senador Geraldo Mesquita para a infraestrutura rural e a emenda minha para a interiorização da universidade. Que este é um foco que nós temos trabalhado. Sem nenhum prejuízo para a Universidade da Floresta, que já foi um investimento pensado desde 2003, através do deputado Henrique Afonso, para que a gente coloque lá não só mais 3 cursos definitivos em Cruzeiro do Sul, mas também seja criado o chamado Instituto da Biodiversidade de Cruzeiro do Sul, que ele vai ter mais ou menos o mesmo arcabouço científico do CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que está sediado em Manaus. E Cruzeiro do Sul é muito carente, né, de outros cursos superiores. Olha, muito, porque até então o nosso estado tem trabalhado o quê? Com pedagogia, né? A capacitação, a formação dos professores, que isso é, claro, é uma grande necessidade. Toda a rede estadual e municipal do ensino do estado e dos municípios precisam deste fortalecimento do seu quadro de pessoal. Letras também, né? Letras, e tem o problema de que a LDB exige, né, que até parece que é ano que vem, não sei se houve uma prorrogação, que professor que não tiver de posse de um título de graduação não pode mais dar aula, né? Então, neste caso, o governo do estado, junto com a universidade, estão fazendo essa isso. Parceria com os Mas nós estamos precisando muito destes cursos que voltam também para a área da pesquisa, principalmente na área produtiva, né? Eu tenho insistido muito que nós não podemos perder o bonde da história, que é o nosso estado também ser dono da pesquisa na área de biotecnologia. Essa nossa floresta ainda vai nos dar grandes rendimentos e olha que não é para muito tempo na frente, não. Senador, falando nisso, nessa parte de pesquisa e, enfim, de como retirar dessa floresta algum tipo de rendimento, o senhor é um dos grandes articuladores para que haja uma produção em larga escala do biodiesel, que é uma alternativa de energia, né, que pode ser retirada daqui mesmo, né, através nos parâmetros do desenvolvimento sustentável. Né? Exatamente, Diogo. Eu fico imaginando que a gente pode vender tanto um produto, né, de alta escala, como vender também, digamos assim, uma invenção, uma patente. Então nós estamos trabalhando nesses 2 cenários. Com a interiorização da UFAC, só para fechar esse ponto, a ideia é que ela vá para os 22 municípios. A universidade possa estar instalada em todos os municípios do estado. O curso que vai ser ministrado nesses municípios é um diálogo que com certeza a universidade vai ter com a comunidade local, como já estão fazendo a Assembleia Legislativa através do deputado Moisés Diniz, né, estão fazendo estes seminários nos municípios para discutir um pouco este perfil que a universidade vai atuar. Quais os cursos, qual é a maior demanda em cada município? Exatamente, para a gente também não ficar colocando linearmente, digamos, não fazer química para todo mundo, não, nem todo mundo vai ser engenheiro químico, né? Então vamos fazer conforme o município, né, conforme a característica daquela população, você fazer um curso mais voltado para aquilo. A outra é que a gente possa levar um mínimo de tecnologia, sabe? Criar essas salas de teleconferência, como o reitor tem falado muito, para até evitar a necessidade exorbitante da presença física de um determinado professor. Ou seja, lá no Jordão, lá em Marechal Taumaturgo, lá em Assis Brasil, um aluno poder pegar uma aula lá na USP, se quiser, ou lá no Rio de Janeiro, ele entra na internet e, de repente, ele passa a ter uma aula em qualquer grande universidade do país ou até de fora do país. Então, esse, digamos, é o perfil que a direção da universidade está trabalhando. Agora, na área da produção, a gente vai imaginar que o nosso estado, com essas 5 micro-regiões, está muito bem, digamos assim, distribuído. Nós temos um perfil que é a situação do Vale do Juruá, que é um perfil de trabalho, no meu entendimento, um perfil de pesquisa, um perfil de produção. Quando vem para o Rio Tarauacá é outro, de Purus é outro, o Acre é outro e assim por diante. Então, nós temos aqui, neste eixo chamado Rio Branco, Plácido, Acrelândia, esse triângulo do Vale do Acre, chamado Médio Acre, ele é uma região onde está a maior presença de pequenos produtores agrícolas.
Então aqui cabe, no meu entendimento, sim, a experiência de mecanização, cabe aqui a experiência de um plantio de uma grande oleaginosa para um produto como o biodiesel, cabe a reativação da Alcobras para um processo de produção de álcool e açúcar e até geração de energia elétrica com o bagaço da cana. Lá para a Brasileira a gente já pode trabalhar com o foco do turismo, por conta da questão da saída do Pacífico, ali fronteira e assim por diante. Eu imagino que agora lá em Sena Madureira, trabalhar mais a questão da borracha, da castanha ali, incentivar esse negócio mais ali naquela região e pegar a bacia leiteira em 2 focos também, neste foco aqui do Vale do Acre e no foco lá de Cruzeiro do Sul. Portanto, eu acho que com esta junção entre a pesquisa, entre a ação de governo, entre a ação do empresariado, da comunidade como um todo, nós temos, assim, nesses próximos anos, um cenário muito positivo. Vou só citar alguns números para você. No caso da energia do Acre, nós temos aqui cerca de 137 megawatts de consumo de energia elétrica. Toda essa energia elétrica é produzida... Isso é muita coisa? É muita coisa, é muita coisa. E ela é toda produzida com óleo diesel. Esse óleo diesel, para sair lá do Rio de Janeiro, para chegar até aqui, ele chega para cada litro que chega lá em Cruzeiro do Sul, ele chega pelo custo de 3. Então, precisamos de 4 litros de óleo diesel para chegar ao consumidor de Cruzeiro do Sul. E por que essa energia elétrica é do preço nacional? Porque existe uma conta chamada conta CCC, que é a conta de contribuição de combustíveis, que toda pessoa que consome energia elétrica no país paga um valor que soma esse dinheiro, que dá hoje 2 bilhões de reais, e este é o dinheiro que paga o custo da chegada do óleo diesel na Amazônia. Então, com a substituição do óleo diesel por biodiesel, nós temos o primeiro gancho que é aí. Eu estou aqui imaginando se nesses próximos anos aí a gente conseguir substituir 10% do óleo diesel do Acre por biodiesel, nós estamos falando aí de cerca de 20 mil hectares de dendê, se for o caso do dendê plantado, com uma renda familiar aí nessa faixa de 10, 12 mil reais por ano, né? E um rendimento bruto no estado na ordem de 120 milhões de reais. Senador, o senhor falou em dendê. Como é que é feito o biodiesel? Qual a matéria-prima do biodiesel? Qualquer óleo vegetal, não, aliás, qualquer gordura que esteja lá um componente entre carbono e hidrogênio, o chamado hidrocarboneto, dá o combustível. Então, a mamona então gordura de porco, gordura de boi, a mamona, o buriti. O buriti, por exemplo, a gente já trabalha aqui. Buriti, quando a gente fez os primeiros ensaios aqui na Funtac, na universidade, nós fizemos um ônibus aqui da Real Norte para viajar de Rio Branco até Chapuri e voltar, são quase 300 e poucos quilômetros, que foi usando o óleo diesel feito de óleo de buriti. Então, a tecnologia já está pronta, né? Não tem mais problema. Agora, para produzir em grande escala... tem que começar a plantar e tal. O que é o buriti dá certo, é um dos melhores óleos que nós temos é o do buriti. Mas como ele está muito longe, aí para tirar, para transportar, para não sei o que, fica meio complicado. E outra é a quantidade. Para você produzir aí alguns milhões de litros de combustível, você vai precisar de uma área maior. Então, no caso, o dendê vem a substituir intermediariamente o buriti. Mas a mamona que pode chegar primeiro. Então a gente imagina aqui fazer as plantações com um misto de mamona nos 3 primeiros anos, depois o buriti é consociado, né? Entra em produção a partir do 4º ou 5º ano, e também já colocando uma seringueira no meio, de forma que você tem um projeto para 30 anos de produção ininterrupta. A mamona 2, 3 anos primeiro e depois o dendê, depois a seringa. Com isso, o Estado estaria fazendo assim, o rendimento dessas famílias são outros. No caso da cana, nas contas que nós fazemos, se a produtividade da cana no Acre ficar na faixa de 80 toneladas por hectare, e cada família plantar, por exemplo, 10 hectares por ano, essa família vai ter um rendimento na ordem de 20 mil reais brutos ao ano. Quer dizer, um rendimento desse é impensável hoje numa realidade na Amazônia inteira. Senador, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. Tudo bem? Ok. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Estamos de volta conversando com o senador Cibá Machado. Senador, no bloco anterior nós conversávamos sobre alternativas de energia e a gente falava sobre o biodiesel. E agora a gente vai ter a reativação da Alcobras, ou seja, o trabalho através da cana-de-açúcar, ou a produção de álcool. Como é que o senhor avalia essa retomada? Olha, o governador até disse esses dias que, assim como foi o Parque da Maternidade, o Canal da Maternidade, que era uma coisa ruim, uma herança muito ruim do Estado, assim é a Alcobras. A Alcobras precisa voltar a ser uma usina, trabalhar, produzir. Mas os números são muito bons, as informações são as melhores que a gente pode ter. Só lembrando, a Alcobras nunca funcionou, na verdade. Fez um teste, né? Não dá para dizer que funcionou mesmo, porque ela fez só um teste e logo parou e nunca mais, né? Então, os números do álcool e do açúcar no Brasil hoje são muito promissores. Se imagina que nessa viagem agora do presidente Lula, se fecha também um contrato com o Japão para misturar também álcool na gasolina deles, o que já é feito aqui no Brasil. O Brasil mistura cerca de 20% da gasolina com álcool. E o Japão fala de 3%. Só que em termos de quantidade, isto representa mais 40 novas usinas de açúcar no Brasil. Cada usina mais ou menos maior, 1,5 vezes do tamanho dessa da Alcobras. Então nós estamos imaginando que ela está sendo retomada no melhor momento da história dos biocombustíveis no Brasil. A outra foi a assinatura definitiva do protocolo de Kyoto, que agora virou Tratado de Kyoto. Então o Brasil pode ser o grande do qual o Brasil líder, é signatário. Signatário. E ele pode ser o grande líder agora das energias renováveis com essa tecnologia de álcool. Então os números são muito bons, né? Então se imagina aqui que a nossa Alcobras, uma vez reativada, ela pode trabalhar inicialmente com álcool. Nos cálculos que a gente faz, chega aí a 35 milhões de litros de álcool por ano, que já dá uma rentabilidade na ordem de 35 milhões de reais. O caso do açúcar, que pode ser feito imediatamente ou um pouco depois, vai movimentar cerca de 25 a 30 milhões também. E ainda podemos gerar energia elétrica com o bagaço dessa cana, que dá, nas minhas contas, aí cerca de 10 megawatts. Só para você ter uma ideia o que significa em números 10 megawatts, é mais ou menos aí o Rio Branco, com todos esses municípios hoje que estão interligados aqui pela rede, eles consomem 67 megawatts. Então 10 megawatts significa aí quase 10%, um pouco mais de 10% do consumo de 5, 6 cidades aqui do nosso estado. E aí tudo isso centrado num único lugar, que é o município de Capixaba. Então eu tenho dito que esta Alcobras, uma vez funcionando, com a geração de emprego que vai ter, a movimentação financeira, a geração de ICMS e tantas outras coisas que ela pode trazer no seu entorno, como oficinas mecânicas e tantas outras coisas, o município de Capixaba vai sentir, desculpe a comparação esdrúxula da palavra, um bom estupro. Um bom estupro da economia, porque a prefeitura vai ficar muito pequena em relação ao empreendimento daquilo. Então a gente imagina que, havendo uma participação equitativa de empresários, pequenos produtores, moradores de lá do entorno, nós estamos falando aí de uma rentabilidade familiar aí na ordem de 20 mil reais. Você imagina aí 200, 300 famílias participando desse empreendimento, qual é o volume de dinheiro que não coloca ali? Eu imagino que até 5, 6 milhões de reais poderão circular na mão de pequenos produtores se eles vindo a participar desse empreendimento. Bacana. Senador, e um empreendimento como esse, como o da Alcobras, e essas buscas de alternativas para energia, enfim, para consumo, elas acabam refletindo diretamente na questão do desmatamento. E a gente teve números assustadores com relação ao desmatamento, aos índices de desmatamento no Brasil no início desse ano, que causou um alvoroço no Congresso Nacional e também junto à ministra do Meio Ambiente, a senadora Marina Silva. E foi até necessário que 2 governadores, no caso o governador de Rondônia, Ivo Cassol, e o governador do Mato Grosso, fossem convocados, por iniciativa sua, inclusive, a prestar esclarecimentos no Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia esses índices de desmatamento nesses 2 estados, que foram os maiores índices no país inteiro, e a situação do desmatamento no Acre hoje? É porque o desmatamento na Amazônia, acho que não só na Amazônia, em qualquer lugar, estão sempre vinculados ao crescimento da economia. Toda vez que a economia cresceu, cresceu também o desmatamento. O desafio da ministra Marina Silva tem sido no sentido de dizer que é possível crescer na economia evitando o desmatamento. Esse foi o grande desafio do Ministério do Meio Ambiente. E, para nossa agradável surpresa, isso está funcionando. Tanto é que da Amazônia, com seus 9 estados,
7 reduziram bastante a taxa de desmatamento, entre inclusive eles o Pará. O Acre já é esperado, né, com o nosso governo e tal, todo mundo imagina que é isso mesmo no Acre. Mas no Pará, que é tido como um dos estados mais fora da lei na área ambiental, reduziu. Lá foi um estado que reduziu. Para nossa surpresa desagradável, o estado de Rondônia aumentou o desmatamento em 23% e o estado do Mato Grosso também aumentou bastante. Ou seja, dos 26 mil quilômetros quadrados que foram desmatados na vez passada, dessa última vez, 16 mil quilômetros quadrados é entre Rondônia e Mato Grosso. Então, apenas 2 estados são responsáveis por este escândalo do que foi o aumento do desmatamento. Se todos tivessem seguido a mesma ordem, nós teríamos reduzido o desmatamento na Amazônia em mais ou menos aí 10, 12%. Senador, só lhe interrompendo e fazendo uma pergunta nesse sentido. A crise institucional por que passa o estado de Rondônia hoje, ela tem reflexo nessa questão de desmatamento? Tem, eu acho que tem. Tem um desgoverno, né? Rondônia é um desgoverno. Ali todo mundo manda e ninguém obedece. É uma situação muito ruim. É um estado sem autoridade, né? As pessoas não respeitam absolutamente nada. Eu até ouvi de um dos senadores de lá que ele dizia: eu não sou ambientalista, mas quero orientar a ministra Marina Silva que baixe um decreto proibindo qualquer desmatamento na Amazônia. Eu digo, também não precisa exagerar tanto, mas vamos cumprir as metas que estão sendo levadas. E aí o caso do governador do Mato Grosso é porque ele é um grande empresário da soja e tem misturado, de certa forma, os negócios individuais dele com as ações do governo. Então a gente vê num caso também do Mato Grosso, que é onde ele tem deixado a coisa correr solta, foi onde aconteceu essas tragédias todas. Portanto, nós fizemos o requerimento, convidando a ministra Marina Silva, que ela mesma que fez a sugestão, eu fiz o requerimento, mas lá na hora a senadora Séries, que é de lá do Mato Grosso, fez a sugestão de nós chamarmos os 2 governadores. Então nós fizemos um requerimento conjunto entre eu e ela, e convidamos então a ministra Marina Silva e os 2 governadores para prestar esse esclarecimento desse desmatamento. Bacana. Senador, um outro assunto, um outro tema extremamente polêmico foi a votação da Lei de Biossegurança, que foi votada e aprovada e, por conta de alguns pontos, deixou o Ministério do Meio Ambiente numa situação um pouco desconfortável. Como é que o senhor avalia essa nova Lei de Biossegurança? A Lei de Biossegurança, no meu entendimento, ela exagerou quando ela diz que o Brasil está escancarado para trabalhar com esta mais nova invenção tecnológica. O problema é que não está vencido. Os transgênicos. Isso não está vencido do ponto de vista de isso vir ou não a influenciar na saúde humana. E acabamos de receber uma notícia ainda que, digamos assim, não foi oficial, mas a imprensa do mundo inteiro publicou que a última pesquisa feita por um dos laboratórios da Inglaterra detectou o surgimento de câncer nos testes que foram feitos com ratos alimentados com alimento transgênico e um outro grupo de ratos que foram alimentados com alimentos orgânicos. Os que foram alimentados com alimento transgênico apresentaram distúrbio no sistema imunológico e com predisposições ao câncer. E isto virou um estardalhaço, né? Inclusive a Monsanto, que é uma das principais empresas com esta tecnologia, já fez uma espécie de retratação, uma coisa desse tipo. Então é um problema. Eu acho que o Brasil ainda pode vir a se arrepender de ter feito isso. Quanto à pesquisa, eu defendo a pesquisa sobre tudo, inclusive sobre a bomba atômica. Eu acho que nós não precisamos usar, mas ter o domínio do conhecimento é importante que se tenha, sobre qualquer conhecimento. Agora, a decisão de uso tem que ser uma decisão política de qualquer governo, via usar ou não determinada informação. E eu acho que o Brasil escancarou demais para comercialização, para tudo, importação dessa informação e assim por diante. Isso é muito ruim, eu acho que o nosso país ainda vai perder, inclusive financeiramente, com essa lei. Senador, outro tema também que não tem como nós conversarmos com o senador da República e não perguntar sobre a CPI dos Correios. Recentemente, por uma orientação partidária, o senador Eduardo Suplicy se absteve de fazer articulação com relação à tentativa de que não houvesse a CPI dos Correios. Como é que o senhor avalia essa situação e a própria instalação dessa CPI?
Diogo, é muito simples responder. Muitas pessoas ficam preocupadas. Olha, como é que você responde isso? Eu vejo com muita tranquilidade. Primeiro, porque o problema da corrupção no Brasil é crônico. É crônico e vem de datas não sei de onde. Então, quando a gente olha na história, é um mal, é um fantasma que paira sobre o nosso país, infelizmente. Aí, isso passa de governo para governo. Então, tem governos que convivem sem dar a menor trela, mas tem governo que procura fazer o mínimo de combate. E o nosso governo não tem dado moleza com isso. Tem deixado a nossa Polícia Federal trabalhar à risca sobre isso. Nunca se prendeu tanta gente como se prendeu agora, em 2 anos de governo Lula, mas prendeu muita gente mesmo. As operações da Polícia Federal, cada um com seus nomes, a história dos vampiros, aquela máfia existe há muitos anos no Ministério da Saúde. A situação dos juízes que foram... você vê quantas autoridades, seja do Executivo, do Judiciário, da própria Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal não tem dado moleza. O Ministério Público Federal tem trabalhado com total liberdade, enquanto que da vez passada o Ministério Público era um engavetador de denúncias. Agora ele não brinca com denúncias. Ele trabalha livre, faz seu trabalho como tem que ser feito. O que está em jogo dessa CPI? O que está em jogo dessa CPI? Nós tivemos várias CPIs instaladas já no governo Lula. Uma delas que parecia que ser uma das mais importantes, que é a CPI do Banestado, que investigaria a história de transferências ilícitas de dinheiro brasileiro para o exterior. E parecia que ia fazer uma grande investigação e de repente não deu em nada. E a gente imagina que estão querendo antecipar as eleições do ano que vem. E aí imaginava que o Lula ia ser um desastre na economia, que o Lula ia ser um desastre na governabilidade, que o Lula ia ser um desastre não sei das quantas. De repente é um governo que tem um sucesso danado na economia, um governo que tem um sucesso danado nas relações exteriores, refaz a liderança do nosso país em todos os cenários mundiais. E aí tem um setor da elite brasileira que parece que não dorme ainda, digamos, constrangida com o preconceito de ver um operário metalúrgico dirigindo o nosso Brasil. E agora usam o que há de mais comum da sensibilidade de qualquer cidadão ou cidadã, que é de dizer que o governo é corrupto. Então querem fazer da CPI um trampolim político para desgastar o presidente Lula. Agora nós vamos entrar nessa CPI, por isso que o PT não assinou. Nós não assinamos. A nossa bancada no Senado fechou a questão quanto a isso. Nós nos sentamos, fizemos a nossa conversa, fizemos nossas avaliações e não vamos assinar. Isso aqui não é sério. Essa CPI não é séria. Então nós não vamos entrar nisso. Se fosse séria, nós acompanharíamos como estamos acompanhando as demais. E aí, infelizmente, tem um ou outro colega, com todo o direito pessoal que ele tem, de fazer uma outra coisa, como é o caso do senador Suplicy, que achou que deveria assinar, assinou, é problema dele. Mas a nossa bancada, mais ninguém assinou. Senador, e já que a gente está falando de cenário nacional, qual é a avaliação que o senhor faz hoje, enquanto senador, da relação que o Acre estabelece junto com o governo federal nessa discussão política, desde essa parte das emendas conseguidas, da inserção política que o Acre tem hoje no Brasil e a inserção política que o Brasil tem no mundo? Eu acho que o carinho que o Acre adquiriu fora do Estado não tem nem palavras para explicar. As pessoas que hoje lideram a política do nosso Estado têm cadeira cativa nos principais fóruns de decisão do nosso país. Você imagina que hoje tanto o nosso governador, a nossa ministra Marina, o senador Tião, tem várias pessoas, até o Júlio Barbosa aqui de Chapuri hoje tem assento no Conselho Nacional de Desenvolvimento, e isto é um capital impagável. Eu acho que nós temos que aproveitar o máximo deste momento. A unidade da nossa bancada também tem ajudado demais. Acho que a nossa bancada, com todas as nossas divergências políticas que tem entre uns e outros, mas as coisas que é do Estado são tocadas. Este convívio bom político que está vivendo aqui dentro do Estado dá também esta segurança para que a gente trabalhe. Então, o que eu quero te dizer é que momentos dessa natureza, essa unidade, essa coisa, é só a história para nos dizer se alguém vai poder nos superar no futuro. Espero que sim, porque eu acho que até nós mesmos temos que a cada ano nos superar do ano anterior. Mas é um momento ímpar. Não temos, acho que não tem palavra para explicar a vantagem que o nosso Estado está tirando de tudo isso. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia para os 22 municípios do Acre. Eu que agradeço aí, Diogo, a oportunidade. E não esquecendo de dizer que próxima semana o Genuíno, presidente do PT, estará aqui no Acre. Vamos fazer um grande seminário político e lançar a candidatura dele
para presidente do partido e vou pedir a ajuda dos colegas para também me candidatar à reeleição do PT aqui no Acre. Bacana. Senador, muito obrigado. Obrigado. Então. Obrigado também às 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo com o senador Cibá Machado. A gente se vê. Até a próxima.